Bom dia, chuchus, como vocês estão? Bom dia, amigos e amigas aqui do nosso canal do YouTube. A gente tá começando mais um videozinho aqui pra vocês e eu tô muito feliz e eu prometi que eu seria um pouco mais empolgada devido às coisas que estão acontecendo. Me deixaram um pouco desanimada, como eu falei, mas aí depois daquele dia eu falei, quer saber? Eu tenho que fazer com a alma, com o coração, né? Se eu quero fazer, eu quero fazer. Eu estou aqui pós-Natal ainda de pijama. Gente, esse pijama vai ser usado o janeiro todo. Enquanto tiver inverno, ele vai ser usado. Me deixem. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre os sentimentos que eu tenho, que eu sinto quando vai chegando o Natal. A gente passou o Natal com uns amigos, né, que eu conheço já há 5 anos e foi muito divertido. A gente fez amigo secreto, a gente brincou, a gente comeu e é muito bom quando você não tem uma família aqui perto. Os amigos se tornam família, né? Então, assim, eu sou muito grata pelos amigos que eu tenho. Eu sou muito grata pela família que eu tenho. Queria que os meus filhos estivessem aqui pra participar de tudo isso. Gente, era o que eu mais queria hoje. Era que os meus filhos estivessem aqui pra gente estar perto, sabe? Mas mesmo eles estando longe, eu aprendi... Querendo me ajeitar aqui. Nossa, que dificuldade, Senhor. Com as dificuldades, eu aprendi a ser grata com as coisas que eu já tenho. Com os poucos amigos que eu tenho, a gente pode contar nos dedos. Porque aqui quase tudo eu faço as coisas muito sozinha, a gente acostuma. Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma rotina, então a gente tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Mas eu sou muito grata porque eu acho que eu já comentei aqui com vocês sobre o meu caderninho, que eu gosto de escrever as minhas metas pro ano seguinte. E várias das minhas metas se realizaram. Outras, não. Gente, eu vou olhar aqui, tá? Pro lado. Só pra mim dar uma olhada na minha sobrancelha, que eu fiz esses dias. Eu fiz uma brow lamination e ela tá meio ardidinha ainda. E aí, eu fiquei um pouco frustrada, porque algumas das coisas que eu pedi, eu não consegui realizar. Então eu fiquei um pouco chateada, é normal. Mas eu fui entender agora, assim, bem mais pro final do ano, que tudo tem um motivo pra melhor, sabe? Às vezes a gente não entende na hora, a gente só entende depois. Eu fiquei um pouco frustrada até que eu entendi, sabe? E eu vou falar aqui pra vocês o que é, pra vocês entenderem. Eu sempre falei pra todo mundo, não é segredo pra ninguém. Hoje eu já não fico falando mais essas coisas, porque também as palavras da gente têm poder, né? E... Gente, eu quero só um leve ondulado, tá? Então, não seguro muito tempo. E o meu cabelo é curto, então ele também não tem como enrolar muito. Se eu enrolar até aqui em cima, ele vai ficar, assim, muito volumoso e não é o que eu quero. Mas voltando. E outra dica, gente. Tá vendo que aqui eu tô enrolando aqui pra trás? Aí aqui eu tenho que enrolar pra trás. Eu não posso enrolar todos na mesma direção, tá? Tem que ser metade do cabelo enrolado, tipo, pra cá e metade pra cá. É o contrário. Mas vamos lá. Eu sempre falei, eu não gosto de limpar a casa. Gente, e não é segredo pra... eu tô tentando olhar aqui no espelho, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais. Aí, meu cabelo é pequeno pra esse negócio. Agora achei. Ô, gente, então, sempre falei que eu não gosto de limpar a casa, mas dá dinheiro limpar a casa aqui, né? Igual eu já falei preço pra vocês de várias casas que eu tenho. Aí você pensa, junta uma, junta duas, você faz 3 no dia. Tem dia que dá pra tirar $400. Tem dia no mês aqui que eu tiro mais de $600 livre pra mim. Né? Então, dá dinheiro. Limpar a casa, gente, é negócio aqui nos Estados Unidos. É um empreendimento. E eu nunca me importei muito, né? Até que eu tive que trabalhar com a limpeza. E aí, eu entrei em desespero, porque eu queria
ter um schedule de casa grande. Eu queria ter muita casa, eu queria ter funcionário, eu queria ter gente trabalhando pra mim e tal. E eu entrei em desespero. Eu comecei a fazer várias coisas pra eu poder realizar meu sonho. E essa era uma meta que eu tinha colocado no meu caderninho no final do ano passado. Porque eu faço meu caderninho de lista de desejos antes do ano virar. Eu faço bem no final do ano. Teve coisas que eu não corri atrás? Tiveram coisas que eu não corri atrás. Que são coisas que eu gosto, gente, são hobbies. Por exemplo, eu quero aprender a tocar um instrumento. E o ano passado eu nem tinha pra isso. E aí eu me frustrei porque foi chegando no final do ano. O meu schedule de casa não cresceu como eu gostaria. Ele cresceu um pouco, mas ele não cresceu como eu gostaria. E eu comecei a ficar frustrada. Eu comecei a falar que Deus não me abençoava, que Deus não fazia as coisas pra mim, né? Por que ele fazia pra todo mundo e pra mim não? Eu comecei a ficar mal, sabe? E aí eu falei assim, quando eu pensei em voltar pro Brasil, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra quando eu chegar no Brasil, eu ter uma profissão. Porque eu ainda nunca contei pra vocês como era a minha vida lá, como que eu fazia. Esse caixa aqui não ficou muito legal não, mas ele vai ficar assim mesmo. Como que era a minha vida lá, e um dia eu vou falar isso pra vocês. E aí, eu falei, lá eu não tenho profissão, eu vou voltar pra lá e vou fazer o quê? Vou começar a estudar, vou me profissionalizar, e aí, quem sabe, né, eu vou trabalhar nessa área. E aí, gente, comecei a fazer um curso de maquiagem, porque eu gosto de andar arrumada. Gente, pra mim, toda mulher deveria andar maquiada, nem que seja o básico, sabe? Você se arrumar, faz sua sobrancelha, é pra você, não é pras pessoas. E aí eu fui lá, comecei a fazer esse curso, fiz 2 cursos de automaquiagem, aí eu fiz um de maquiagem profissional. E aí, o dia que eu fui fazer esse curso de maquiagem profissional, esse menino é um menino, Jonathan, ele é maravilhoso. E eu já tinha feito uma maquiagem com ele. E ele tinha finalizado o meu cabelo. Né, eu fui com o meu cabelo lavado, gente, ele escovou o meu cabelo, que já tava lavado. E ele fez uns cachos no meu cabelo. E ficou maravilhoso. E aí ele me deu essa dica, ele falou assim, olha, por que você não aprende a escovar o cabelo? Porque a gente ganha um extra pra isso, e sem contar que valoriza a maquiagem, a pessoa sair com o cabelo arrumado, bonito, é legal. Aí eu resolvi fazer esse curso, gente, fui lá com a Júnia, minha mentora. Fiz o curso e ficou por isso mesmo, só que eu vi que eu me desenvolvi muito mais, sabe, no cabelo, mexendo com o cabelo do que com maquiagem. E aí eu resolvi fazer um curso de corte, né, igual eu já mostrei pra vocês. Gente, eu me dei muito bem, eu me identifiquei muito. E aí eu parei pra perceber o dia que a minha mentora chegou pra mim e falou assim, você quer vir trabalhar comigo? Dezembro? E eu achei que ela tava brincando, eu nem respondi, eu nem ri e tal. E depois ela chegou pra mim de novo e falou assim, olha, você não quer vir trabalhar comigo dia de sexta e dia de sábado, em dezembro? E o ano que vem? E até o dia que você for embora, se você quiser, se a gente se dá bem, você vem? E eu topei. Gente, eu falei assim, era tudo que eu precisava. E aí eu fui entender o porquê, às vezes, que não deu certo limpando casa. Porque eu percebi que o que Deus tem pra mim é diferente. Pra mim, isso inclui Deus. Gente, inclui Deus em tudo. A gente tem que colocar Deus no centro. Nos nossos propósitos, na nossa casa, na nossa vida, no nosso emprego, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus no centro. A gente tem que consagrar tudo. E eu lembro que eu orei muito, várias vezes. Quando eu ia fazer esse curso, eu falava, meu Deus, abençoa as minhas mãos, eu quero ter mãos abençoadas
pra cuidar de cabelo de outras pessoas, eu quero ser abençoada, eu quero abençoar outras pessoas, eu não quero só fazer cabelo, sabe? Eu quero resgatar a gente que tá triste igual eu já fui um dia. E aí, gente, olha, eu não gosto de marcar muito, de fazer muito ondulado no meu cabelo, não. Eu gosto de só umas leves ondas, tá? Que às vezes você tá vendo eu conversando aqui e tá tudo assim, mas não é de qualquer jeito não, é porque eu gosto assim, depois eu só vou passar a mão com um olhinho pra vocês verem. Não gosto de marcar muito cacheado. E aí, eu parei pra entender, eu falei, gente, por que eu fui tão abençoada? Foi a primeira coisa que eu descobri sobre mim, assim, que eu gosto muito, sabe? Tipo assim, de profissão, ou do que querer ser, ou do não ter dúvida. Eu nunca tive nenhuma dúvida sobre trabalhar com cabelo, sabe? Desde o dia que eu vi que eu me dava bem, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Não é só porque eu me dou bem, é porque eu gosto de andar arrumada, eu gosto de estar arrumada, sabe? E aí eu comecei a entender que Deus, às vezes, a gente quer uma porta aberta, e aí quando Deus não abre, a gente se frustra, a gente não entende. E aí é que eu fui entender o porquê que Deus não abriu tantas portas pra mim da limpeza. Sabe por quê? Porque se ele tivesse aberto, eu não teria feito o curso. Porque eu ia estar muito ocupada limpando casa, levando pessoas pra trabalhar comigo, respondendo cliente, procurando mais clientes, sabe? Porque dá dinheiro e vira uma bola de neve, gente. A gente sempre quer mais, não adianta. A gente sempre quer mais, nós somos seres humanos. E aí eu falei, gente, ainda bem, porque se eu tivesse muita casa, eu não ia estar pensando em fazer alguma coisa pra ir embora, eu só ia, né, vender o meu sketch quando eu resolvesse ir embora. E ia ficar por isso mesmo. E aí lá que eu ia pensar no que eu ia fazer, eu tenho certeza disso. E aí, como Deus me apertou, eu me senti apertada, que eu fui entender os propósitos dele. E às vezes é por isso que a gente tem que pedir a direção de Deus. E quando você faz o seu caderninho de pedido, você fala com Deus, Deus, é aqui o que eu quero pra mim. Mas o Senhor sabe, o Senhor tem o melhor pra mim, então faz a tua vontade. E se os meus planos estiverem alinhados com os seus, ótimo, mas se não tiver, faz a sua vontade, porque a vontade de Deus é melhor pra gente. Gente, por Deus do céu, eu vejo muito Deus nisso, muito. Então foi só aí que eu percebi, ó, eu dei uma pausinha, 1 minuto, e eu terminei aqui, porque eu já tava com os braços doendo de ficar assim. Claramente esse lado ficou mais volumoso, então o que eu vou fazer? Vou fazer mais umas ondinhas aqui, um pouco mais pra cima, pra ficar bem mais parecido, sabe? Então, claramente eu entendi que a vontade dele pra mim era melhor do que a que eu estava pedindo. Então, gente, foi muito tocante isso pra mim, porque precisou do Liel falar, precisou de eu ir na igreja, o pastor falar, precisou de eu ver vídeos na internet. Eu sozinha não tava conseguindo enxergar, e é por isso que eu tô trazendo isso aqui, sabe? Porque é a minha realidade, foi a minha realidade, sabe? E eu sou muito grata por isso e eu trago isso aqui pra vocês, gente. A gente tem sonhos pra realizar, tem metas pra bater, né? E claramente, quando a gente coloca Deus na nossa casa, nos nossos negócios, tudo vai bem. Tudo vai melhor, sem sombra de dúvida, tá? Eu vou sempre trazer atualizações pra vocês de tudo isso, né, que anda acontecendo na minha vida, sobre trabalhar no salão, como que tá sendo trabalhar no salão, gente, porque eu ficava assim, gente, eu vou fazer curso, mas quando eu for atender sozinha num salão, eu vou ter medo. Mas Deus trabalhou até nesses pequenos detalhes. Gente, se eu tivesse muita casa, vocês me falem como é que eu ia conseguir trabalhar num salão. Como que eu ia conseguir se eu tivesse muita casa? Me fala como que eu ia conseguir. Eu também não sei.
Eu também não sei. Então, seja grato e que Deus possa transformar os corações de vocês e que você possa entender que a vontade dele pra você é melhor do que a sua própria vontade pra você. Às vezes a gente olha, a gente pede ali um gramado, né? E Deus tem ali, ó, o mundo inteiro pra gente. E é em tudo, é em tudo. Então, eu quero desejar pra vocês boas festas de ano novo, né? Que vocês se divirtam bastante, que vocês saiam, que vocês viajem, que vocês vão pra praia, quem dá pra ir pra praia, que vocês vão pra igreja, quem gosta de ir passar a virada de ano na igreja. Eu quero desejar, assim, um ano de 2026, uma virada de ano, que não seja só uma virada de ano, seja uma virada de chave dentro da cabeça e do coração de vocês. Faz isso esse ano, se você nunca fez, coloca propósito, coloca Deus no centro do propósito dos seus planos. Anota. Gente, anotem, só anotem. Porque às vezes a gente faz aqui, mas tudo que você vê, façam. Vocês já fizeram um quadro dos sonhos? Gente, se você não quer fazer um quadro, faz igual eu. Pega aí, printa na internet. O que você quer? Dinheiro. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero um carro novo. Gente, e isso é muito real. Um carro novo. Eu quero um trabalho novo. O que você quer trabalhar? Eu quero uma roupa nova, que é o meu sonho ter essa roupa ou essa bolsa. O que seja. O que seja. Gente, aqui lá no Instagram ou no CapCut tem vários que você consegue editar e colocar várias fotos uma do lado da outra e façam seu quadro dos sonhos e deixa na sua tela do celular, na sua tela principal. Todo dia você vai olhar e vai olhar para aquilo e vai falar assim: eu tenho metas a cumprir, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar o meu trabalho, Deus vai abençoar a minha casa, meu marido, os meus filhos, né? Gente, a gente pode começar o ano que vem, 2026, com o pé direito, né? Então, assim, seremos pessoas mais honestas com nós mesmos, seremos pessoas mais confiantes, porque a gente tem ele, o maior do nosso lado, né? É isso. O meu cabelo tá pronto. Eu vou passar esse olhinho aqui, gente. Peraí. Aqui, ó, da Gisou. Esse olhinho tá viralizado lá no TikTok. E ele tá sendo meu preferido porque deixa o cabelo muito, muito, muito brilhoso. Inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui o link desse olhinho. Quem quiser comprar, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ó, eu vou deixar. É só um pouquinho. E aí você faz assim, ó, passa, não esfrega, e passa entre os dedos, ó, bem assim no meio dos dedinhos, pra você passar e entrar bem, ó, no meio do seu cabelo. Você passa uma mão de um lado, uma do outro, para depois misturar, tá? Nunca de cima pra baixo. Sempre aqui, ó. Eu vou deixar esse olhinho, meninas, comprem. Aqui em casa o Liel usa e adora, tá? Porque o cabelo dele é comprido. É grande, então ele também consegue usar. E ele ama. Não, gente, fala sério. Olha o brilho que esse olhinho deixa no cabelo. Olha isso aqui. Tá? Cuidem-se, galera. Cuidem-se. Muito obrigada por ter a paciência de ter escutado esse testemunho da minha vida, de coisas que aconteceu esse ano, de gratidão. E que vocês também possam ser gratos e um dia contar aqui pra mim as bênçãos, as coisas boas que aconteceram na vida de vocês também. E comenta aqui nesse vídeo. Vocês que fizeram planos esse ano, conseguiram realizar suas metas? Todas, algumas? Realizou pelo menos uma que seja? Comenta aqui comigo nesse vídeo. Gente, feliz ano novo, que vocês possam ter um 2026 abençoado, cheio de Deus, e eu espero vocês aqui. E o ano que vem, eu vou bater a minha meta aqui do YouTube. E vocês vão me ajudar, e eu sei que vocês vão me ajudar. Gente, ó, um beijo, fiquem com Deus, e até o ano que vem. Bye!